Graça e paz. Salmo 131. Esse é o cântico de ramagem de Davi. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse salmo, irmão, é um salmo, eu acho que é um dos menores salmos da Bíblia. Eu acho que seja um dos menores salmos da Bíblia. Ele só tem apenas 3 versículos. Esse salmo, ele revela 3 coisas importantes: a humildade, a confiança e a paz que Davi precisava. Amém? São 3 coisas importantes, irmão, que nós, como igreja, precisamos: a humildade, a confiança e a paz. Quando a gente olha para esse salmo, parece que Davi, ele está diante do Senhor e ele fala: Senhor, não é soberbo o meu coração. Parece que Davi está querendo falar para Deus que o coração dele não se perdeu diante daquilo que Deus tinha para Davi. Ou dá a entender também, parece que o coração de Davi foi exposto por alguém. Porque Davi está diante de Deus falando a respeito do seu coração e as motivações do seu coração. Não é diferente conosco, irmãos. Mas também esse salmo, ele revela uma profunda relação que Davi tinha com o Senhor. E Davi sabia que diante dessa relação existia um sentimento que é do coração. Soberba é algo muito ruim. Você já esteve diante de alguém que é soberbo? Você já deparou com alguém que teve uma atitude soberba? Se puder abaixar um pouquinho aqui, que eu estou falando um pouquinho alto. Você já se deparou com alguém que você se sentiu tão pequenininho? Alguém que acha que não depende de ninguém, ele já sabe, ele já tem a palavra, ele sabe de tudo, ele já tem a resposta, ele não precisa ouvir. Você já esteve diante de pessoas assim? Eu já vivi isso, irmão. Eu já vivi uma realidade que eu tive que parar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou soberbo, eu sou mau. E Davi sabia da importância que ele tinha da sua relação com Deus. Então, quando Davi escreve esse salmo, ele não está escrevendo por escrever. Davi não escreveu esse salmo porque os salmos são poéticos. Eu acho que depois dos evangelhos, eu acho que o livro mais lido é Salmo, né? Sempre quando a gente quer ler um texto, a gente vai em Salmo, né? Porque o Salmo ele é poético, né? Mas quando Davi escreveu esse Salmo, ele estava vivendo uma realidade que talvez ele foi colocado. E Davi escreveu esse Salmo justamente por causa de uma atitude de um homem chamado Saul. Saul foi estabelecido rei pelos homens. Davi foi estabelecido rei por Deus. E o fato de Davi ter sido estabelecido rei por Deus, Davi está diante do Senhor falando: Senhor, o meu coração não é soberbo diante dessas coisas. Davi não queria se perder diante daquilo que tinha proposto para ele.
Se a gente olhar alguns salmos aqui, olha o Salmo 132, olha o que Davi fala. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos aos poderosos de Jacó. Não entrarei na tenda que moro, e nem subirei ao leito que repouso. Não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, até eu encontrar um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Esse é o Davi, irmão, que deseja o Senhor. Davi falou: eu não deitarei na minha cama, Deus, eu não deixarei que os meus olhos se fechem, enquanto eu não fizer um lugar para o Senhor. Amém, irmãos? Esse é o Davi que está diante de Deus falando: Senhor, não é soberbo o meu coração, porque a coisa que eu mais desejo é que o Senhor esteja comigo, é que o Senhor habite na minha casa, é que o Senhor esteja me guiando, me conduzindo, Senhor. A irmã falou aqui no início do louvor que nós vivemos um tempo de preocupações. Preocupações essas que às vezes roubam de nós aquilo que temos de maior valor, que é a nossa relação com o Senhor. E a única coisa que Davi não queria perder, irmãos, era a sua relação com Deus. Davi não queria perder a sua relação com Deus. E a primeira coisa que ele coloca é o seu coração. Em Jeremias fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. O nosso coração é rápido para tomar decisões. E depois de tomada, irmão, tem situações que demora para que a gente volte ao caminho, para que a gente faça o caminho de volta. Por isso que Davi está aqui falando a respeito do seu coração. Davi está tendo cuidado de não expor o seu coração a um sentimento que distanciasse Davi da sua relação com o Senhor. E quando Davi foi estabelecido rei de Israel, cara, Davi falou, acho que ele deve ter falado assim: pô, Senhor, aqui eu estou conjecturando, viu, irmãos? Davi estava tão tranquilo lá, cuidando das ovelhas, né, irmãos? Tranquilo, sossegadinho. Talvez era o filho esquecido da família de 7 irmãos. Talvez era o filho que fosse lembrado em uma situação muito extrema. Mas Davi era um filho que sempre buscou o Senhor. Talvez foi nos momentos mais de solidão que Davi experimentou da abundante graça de Deus na vida dele. Por isso que Davi escreve esse salmo, que tão poderoso naquilo que foi colocado, Davi expõe a sua relação com Deus. E ele chega diante do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. A pior tristeza que há na caminhada nossa, ou de qualquer outra pessoa que serve ao Senhor, é quando o seu coração deixa de depender do Senhor. É quando o seu olhar muda de direção. É quando o seu olhar se perde diante daquilo que o mundo às vezes oferece. E Davi está falando: não, Senhor, o meu coração não é soberbo, e nem altivo o meu olhar. Eu queria que você abrisse lá em Samuel, para a gente entender porque Davi escreveu 1 Samuel capítulo 17, do 32 em diante. Logo após Davi ser ungido rei por Deus,
povo de Israel estava sendo afrontado por um gigante chamado Golias, que era um dos inimigos de Israel. Mas Israel tinha vários inimigos. E no capítulo 17, a partir do 31, diz assim: ouvidas as palavras de Davi, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-los. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apresentava as ovelhas ao seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e feri, livrei o cordeiro da sua boca, e levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará também das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou a andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi e ao seu escudeiro, e ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou. Quando era moço, ruivo e de boa aparência, disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vir a mim com paus pelos seus deuses? E amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança. Eu com escudo, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus e darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. E sucedeu que, depois o filisteu encontrasse com Davi. O verso 51, pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou a espada, desembaiou e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho e saíram até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel, perseguiram os filisteus e lhe despojaram o acampamento. Tomou Davi a cabeça do filisteu e o trouxe a Jerusalém. Porém, as armas deles pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi, encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho
de quem é filho este jovem? Abner, ele respondeu, tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem? E voltando Davi, de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou, de quem és filho? Jovem, respondeu Davi, filho de teu servo belemita. Quando a gente olha um texto desse, a gente vê um jovem de pouca aparência diante do gigante, talvez de pouca força, sua armadura era muito inferior, mas Davi estava ali diante de um inimigo que afrontava o povo de Israel durante as batalhas. E logo após Davi ter vencido as batalhas, gerou-se um problema, porque Davi agora, ele não só tinha vencido o inimigo, ele agora tinha aquele que era o seu amigo e agora se tornaria o seu inimigo, Saul. Davi, sabendo da intenção do coração de Saul, alguns textos falam que Davi vai para alguns lugares, fugindo, montanhas, mas Davi tem a proteção do Senhor. Davi experimenta da proteção do Senhor. Davi não pediu para ser rei, mas Deus estabelece Davi como rei. Davi não deixa que a vitória sobre o filisteu enchesse o coração de Davi a ponto dele tomar o próprio reinado de Saul, o qual ele teve até oportunidade. Mas diante de Saul, nas mãos, Davi prefere não ferir Saul, porque ele sabia que o seu reinado não era algo de tão maravilhoso para Davi. Davi não se perde diante daquilo que foi estabelecido para ele, mesmo ele estando em um lugar que talvez ele nem imaginaria que ele se tornaria rei. E Davi levanta Saul, e Davi é levantado como rei diante de Deus para um povo que tinha escolhido um Deus para si, mas um rei que tinha se equivocado diante daquilo que Deus tinha para ele. E Davi é estabelecido como rei diante de uma batalha. Davi guarda o seu coração diante de um reinado que foi estabelecido, diante de um povo que agora ele tinha que estabelecer uma relação com Deus, de humildade diante do povo, de confiança e paz para o povo de Israel. O que não aconteceu com Saul. Saul teve a oportunidade diante de Deus e do povo de Israel ser um rei que agradasse ao Senhor. Mas o texto fala que Saul se perde diante do reinado. Por isso que Davi, quando ele se vê como rei, ele está diante de uma posição que talvez encheria o coração de Davi de soberba, de prepotência, de autossuficiência. Davi diz para Deus: Senhor, diante de tudo o que aconteceu, o meu coração não é soberbo. Os meus olhos não são altivos, eu não estou embriagado por aquilo que foi colocado em minhas mãos. Eu vou ler alguns textos aqui que fala que Davi é escolhido por Deus quando ainda estava de trás das malhadas. Quando ainda estava ali escondido entre as ovelhas do seu pai. Davi guarda o seu coração diante de Deus. E quando eu vejo um salmo desse, irmãos, esse salmo nos ensina esses 3 pontos importantes. Se queremos avançar, precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Davi foi um homem extremamente rendido ao Senhor, um homem que amou o Senhor profundamente. Davi foi um homem que em diversas passagens você vai ver um Davi
que fala: Senhor, eu não consigo deitar na minha cama, eu não consigo fechar os meus olhos até que eu faça um lugar para ti. Eu não sairei desse lugar enquanto o Senhor não estiver comigo. Eu não conduzirei esse povo se o meu coração não estiver no Senhor. Esse é um Davi que, diante de um reinado, ele mantém o seu coração em Cristo. Ele mantém o seu coração em Cristo. Olha o Salmo 51. Volta lá em Salmo 51. Salmo 51, Davi tem uma experiência ruim na sua caminhada com Betseba, e diante da crise que ele estava vivendo, diante do pecado que ele tinha cometido, Davi fala algo para Deus. Olha o que ele diz: purifica-me, o verso 7, purifica-me como isopo e ficarei limpo. Livra-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que eu exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi reconhece a sua condição e chega para Deus e fala: Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi não abre mão da sua relação. O meu coração não é soberbo, Senhor, e nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo com coisas grandes demais e nem maravilhosas demais que ultrapassam a minha capacidade. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Davi só se preocupava com aquilo que estava proposto para ele. Aquilo que fugia da sua capacidade, aquilo não impressionava Davi, porque as coisas maravilhosas demais e grandes demais que Davi desejava era o Senhor. As coisas que Davi desejava demais, as coisas grandes demais e maravilhosas demais, era o Senhor. O William falou de um texto aqui que aquele homem fez uma festa e convidou os seus convidados, mas muitos deram desculpa. Muitos não foram, muitos ignoraram o convite. Eu fico imaginando o que seria coisa grande demais e maravilhosa demais, irmãos, que tire de nós a beleza do Senhor, que roube de nós aquilo que é tão precioso, o Cristo Jesus. O que é precioso demais, que muitas vezes nos tira do propósito, que faz às vezes a gente abrir mão daquilo que é tão importante. O Salmo 126, se você voltar um pouquinho, os salmos do 122 até o 132 são salmos que falam da peregrinação do povo de Israel para Jerusalém. E esse salmo, Davi expressa o desejo que ele tinha por Deus. Olha o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, ou por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O Salmo 125, Davi continua: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firma para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. E aí eu pergunto, que humildade de Davi é essa? Que humildade que move o coração de Davi, mesmo estando em uma posição, ele se rende ao Senhor. É muito comum a palavra humildade, ela ser comparada
Talvez há pessoas que às vezes sofrem ou passa por necessidade ou por uma pobreza extrema, né? As pessoas falam que essa pessoa é humilde, né? Como ela é humilde, como ela, né, devido à sua situação. Mas a gente sabe que essa humildade não é humildade. Isso é falta das coisas. A humildade que revela o coração de Deus é quando nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, ainda que eu tenha, ainda que eu possua isso, todavia eu me alegro no Senhor. É quando eu reconheço que na caminhada, ainda que eu tenha anos, eu estou sempre colocando meu coração diante do Senhor. É quando que durante a caminhada eu reconheço o quanto Deus zela pela minha vida. Davi sabia que diante da situação, ele sabia que das coisas mais preciosas ou grande demais, não era um reino humano, mas era a sua relação com o Senhor. Eu estou repetindo isso aqui, irmão, porque a gente é colocado diante de coisas que parecem ser muito grandes aos nossos olhos, não é verdade? Tem coisas que parecem que é maravilhosa demais, tem coisas que apresentam para nós que parece que é maravilhoso demais, e mexe com a gente, balança. Mas Davi está aqui falando: Senhor, eu não ando à procura de coisas grandes demais e nem maravilhosa demais. O Salmo 123, Davi vai falar que o Senhor é o seu pastor e nada lhes faltará. Davi reconhece que o Senhor é o seu pastor, que ele teria que ser conduzido por Deus, que ainda que ele tivesse que tomar decisões, as suas decisões tinham que ser tomadas em Deus. Essa é a humildade que leva Davi a falar que ele não é soberbo e não tem os olhares altivos. Davi reconhece que quando ele não está bem, ele não finge que tudo vai bem. Mesmo Davi, depois de ser estabelecido rei, Davi comete pecado. Mas Davi chega diante de Deus e fala: Senhor, pequei contra ti e contra os céus. Mas, Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Davi sabia que diante daquilo que ele tinha experimentado, ele sabia que Deus ainda era muito maior e ele precisava se voltar para Deus. Davi queria voltar o seu coração para o Senhor. Davi queria não se perder diante daquilo que talvez aos seus olhos era muito bom, era muito agradável, enchia os seus olhos. Davi não queria se perder diante desse Deus ao qual tinha se revelado para ele, mesmo quando ele estava lá cuidando das ovelhas. O salmista Davi confia em Deus e não ocupa com coisas grandes demais e que estão além das suas capacidades. Davi não se perde, Davi não se rende àquilo que muitas vezes enche os olhos. Davi está tão satisfeito em Deus que ele fala que, assim como uma criança que é desmamada e quando é tirada da sua mãe, dos braços da mãe, ela se aquieta. Você já viu um bebê, quando ele está satisfeito, ele mamou? Irmão, pode deixar que ali o sono está certo. Davi sabia que o melhor lugar para ele descansar o seu coração era no Senhor. Descansa, assim como uma criança que logo é desmamada, mas se aquieta aos braços da mãe, assim é minha alma, ela sossega. Como é que está o coração? Será que estamos sossegados? Será que a presença de Deus nos faz se sentir sossegados? Será que estamos satisfeitos com a relação que nós temos com o Senhor, a ponto de a gente sossegar,
a gente descansar o nosso coração em Deus. Um dos maiores mal hoje se chama preocupação ou preocupações. As preocupações tiram de nós o sossego, a paz. E Davi sabia que em Deus, ainda que os seus inimigos estivessem ali ao seu derredor, vorazes, querendo destruir a sua vida, Davi sabia que o Senhor estava com ele. Davi se sossegava, Davi tinha paz. Davi não fica agitado, Davi ele aquieta o seu coração e descansa em Deus. Confiança. Confiança é ocupar com coisas, não é se ocupar com coisas grandes demais e que estão além da nossa capacidade. Confiança é entender quem Deus é. Davi expressa isso praticamente na maioria dos salmos que ele escreveu. O Salmo 128, Davi expressa a sua alegria. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando não há soberba, há um coração rendido. Há temor no coração. Davi celebra a Deus falando a respeito do temor à sua fidelidade. Davi diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas quando a gente se depara diante da humildade, da confiança, da paz, às vezes a pergunta que às vezes temos que fazer para nós: como eu posso cultivar a humildade? Essa humildade que me leva a entender que sem Cristo eu não consigo realizar a sua obra, sem Cristo eu não consigo ser igreja, sem Cristo eu não consigo vislumbrar aquilo que Deus tem e alcançar o outro, que sem Cristo, por mais que eu me esforce, eu preciso entender que eu preciso dele. Como cultivar a humildade? Reconheça as limitações e não se orgulhe de si mesmo. Davi reconhece as suas limitações. Várias vezes Davi fala: Senhor, como eu estou abatido dentro de mim, a minha alma está profundamente abatida. Davi reconhece muitas vezes a sua dificuldade. Davi não se orgulha na sua própria força. Então a primeira coisa que eu devo fazer diante dessa relação com Deus, aonde o nosso coração não é soberbo e nem o nosso olhar altivo diante daquilo que Deus tem para nós, a gente precisa reconhecer as nossas limitações. Deus cuida o tempo todo. Segundo ponto, confie em Deus, deixe que Ele lidere sua vida, confie nas suas promessas. Amém, irmãos? Terceiro, busque a paz, encontre paz e sossego em Deus, especialmente em tempos difíceis. Foi nos tempos mais difíceis que Davi encontrou a paz que ele precisava. Davi foi um dos homens mais perseguidos, não sei se ele foi um dos homens, mas que Davi foi perseguido cruelmente por aquele que talvez seria o seu suporte. Davi encontra paz em Deus. Nos dias tão difíceis, irmão, que nós vivemos, e tão desafiador, a gente precisa, eu falo nós, porque eu sei quais são os desafios, eu sei quais são as dificuldades que eu preciso lidar todos os dias. Eu lido muito com a minha ansiedade. Eu já compartilhei algumas vezes, e eu sempre falo para Deus, falei: Deus, não deixa que
a ansiedade que às vezes bate à minha porta, tire de mim a paz. Porque todas as vezes que eu vivi essa dificuldade da ansiedade, eu acabei ignorando a coisa mais simples, a relação com Deus. Porque as preocupações, ela arrebata a gente. Quando você vê, você está tão arrebatado na preocupação que você sai atropelando tudo. E eu sou desse jeito, irmãos. Quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, faz sossegar a minha alma. E quando eu penso que eu estou nos 50, indo para os 51, aonde a gente vê a pressão do mundo falando, né, da segurança, não que é errado, irmão, não estou falando que é errado, né? Que nós temos que pensar no nosso futuro. Eu confesso para os irmãos que teve um período que eu fiquei preocupado com isso, mas foi uma das piores épocas que eu vivi, porque eu vivi tão preocupado com o meu futuro, que isso me estremecia, a ponto de eu achar que eu não daria mais conta de conduzir a minha casa. Mas não é eu que conduzo, irmão, é o Senhor. Por isso que quando eu parei diante desse texto, eu falei, Senhor, faz sossegar a minha alma. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu sei que existe uma caminhada para nós, existe desafios, existem situações que nós vamos ter que nos apegar ao Senhor, mas que a gente faça como Davi, que a gente chegue diante do Senhor com o nosso coração e fale, Senhor, aqui está o meu coração, Senhor. Aqui está o meu coração. Parece até uma atitude soberba de Davi falando para Deus. Mas Davi estava tão preocupado com a sua relação com Deus que ele não queria perder em nada. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Israel precisava entender que agora ela tinha um rei. Mas um rei que não tinha um coração soberbo, que não buscava coisas maravilhosas demais e nem grandes demais. Pelo contrário, Israel precisava entender que ela tinha um rei que sossegava o seu coração no Senhor. Um rei que descansava o seu coração no Senhor. Amém? Que a gente possa caminhar. Sabe, irmãos? Que a gente possa, nessa caminhada que nós temos em Cristo, como igreja, que a gente possa descansar o nosso coração no Senhor. Que a gente possa desfrutar dessa relação que não se compara a nada que esse mundo possa nos dar. Ainda que a mensagem, muitas vezes, que tem por aí é que as melhores coisas estão aqui na terra, mas a Bíblia nos garante que as coisas maravilhosas demais e grandes demais que nós precisamos é o Senhor. Eu queria trazer uma reflexão para nós. Diante do Salmo 131, como posso cultivar uma humildade em minha vida com relação à dependência de Deus? Em que áreas da nossa vida precisamos confiar mais em Deus? Quais são as áreas, irmãos, que nós precisamos? E terceiro, como encontrar paz e sossego em Deus em meia às dificuldades? Davi diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada. Se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu não sei quais as preocupações ou aquilo que nos chama a atenção. Parece ser um texto tranquilo, mas é um texto muito profundo. Depois você lê lá. Porque Davi, ele vai falar de 3 coisas que faz parte da nossa vida, irmão. Humildade diante de Deus, humildade na dependência para com Deus, confiança. Quantas vezes a nossa confiança é colocada à prova? Quantas vezes a gente duvidamos do que Deus tem para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa realidade como igreja?
Deus nos colocou nesse lugar, irmão, porque Ele é Deus. Deus só estabeleceu Davi como rei, não é porque Davi era um jovem bacana, não. É porque Davi era um jovem que temia o Senhor. Davi sabia que diante das lutas que eles enfrentou, ao cuidar do rebanho, ele sabia que foi o Senhor que estava cuidando dele. Deus está cuidando de nós, irmãos. Deus está cuidando da igreja. A gente só precisa confiar. A gente só precisa entender que Ele é tudo que precisamos. Que ainda que apareça coisas que parecem ser tão maravilhosas demais para nós, que tem coisa, irmão, vamos ser sinceros, que a gente olha e fala: nossa, se eu tivesse isso, cara, a minha vida era outra, a minha vida era diferente. Você já viu alguém falar isso, irmãos? Nossa, se eu alcançasse isso, a minha vida estava tranquila. Você não precisa alcançar isso, nós já temos o Senhor. Davi, ele já tinha o Senhor. Não era o reino que ia encher o seu coração, e que talvez ia colocar Davi como se colocou Saul, quando ele não tinha que oferecer um sacrifício, ele foi e ofereceu. E aí o profeta chegou: Saul, você acha que Deus se agrada em sacrifício, em holocausto? Deus se agrada em obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Saul queria governar na força. O Senhor estabelece Davi para que ele governe com o Senhor. O coração do rei estava com o Senhor. O coração do rei estava com o Senhor. Davi falou: Senhor, o meu coração é teu. Era isso que ele estava falando para Deus. Deus, o meu coração não é isso, porque eu te amo. O meu coração não é isso, Deus, porque o Senhor é tudo que eu preciso.